Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso novo estúdio do FitoCast, o nosso podcast para falar sobre saúde. E eu escolhi uma pessoa que é a pessoa sensacional para fazer esse primeiro episódio com a gente, que é o Dr. Endrigo Prevedelo. E nós temos uma novidade para contar para vocês sobre a fitoclínica. O que será que é essa tal dessa fitoclínica? O que esses doidos estão pensando? O que será que esse povo está trazendo de inovação? Então, hoje é o dia em que vocês vão entender o que é o DNA da fitoclínica, como que foi que surgiu a ideia, como é que a gente se conheceu, como é que os nossos caminhos se cruzaram e como que hoje nós estamos oportunizando a saúde, o equilíbrio para um monte de gente e você com certeza, ou você, ou alguém da sua família, alguém que você conhece, pode fazer uso disso também. Então a gente vai aproveitar para explicar hoje. Doutor Endrigo, cara, prazer gigantesco de tê-lo como amigo, como parceiro de negócio, como colega da área de saúde. Seja muito bem-vindo. Olha, eu agradeço muito. Eu sou muito grato por termos nos conhecido no ano passado, que foi uma... Sou muito grato por isso. A fitoclínica, ela está sendo a realização de um sonho, né? Que eu acho que foi uma sintonia que a gente teve, que eu acho que já vamos chegar lá para contar. E assim, eu agradeço muito todas essas oportunidades, a chance de conseguir fazer a diferença na saúde local brasileira e quem sabe até mais ainda que o próprio Brasil, porque eu acredito muito no que a gente está fazendo, eu acredito muito no que a gente vai fazer, vai propor para os pacientes e isso vai fazer um grande diferencial. O sonho já é bom demais ser sonhado sozinho. Agora, quando a gente sonha isso junto com outras pessoas, a gente cria uma energia, cria uma egrégora de força que é indestrutível. Bom, uma coisa que é interessante é que as pessoas que procuram saúde, geralmente assim a gente tem, eu pelo menos vejo uma divisão entre a prevenção dentro de toda a área de saúde, que na minha opinião deveria ser o que a gente mais deveria estar fazendo, né? Ensinando, ajudando as pessoas a se equilibrarem, enfim. E existe o tratamento propriamente dito. Sim. Nesse processo de prevenção, eu vejo muito tudo que nós já temos enquanto DNA, cromossomo, estrutura, sistemas, aquela coisa toda e tal. E eu vejo que às vezes as pessoas elas não estão muito preocupadas em fazer a prevenção. Tem muita gente, inclusive, hoje eu estava conversando com um menino na academia, estava falando sobre disciplina, sobre a importância da gente ter um rigor, pelo menos para o atleta, né? Sim. Na alimentação e tudo mais. E o cara falou, cara, eu tenho 23 anos, eu quero mais é aproveitar a vida. Eu já estou colocando esse aproveitar dentro de uma aspa aqui gigante, porque esse aproveitar é o quê? Beber, comer, Festar, passar, essa coisa toda. Então eu vejo que a prevenção hoje ela está ganhando um campo de ação, ela está ganhando um campo de conscientização muito maior. Você sente isso na tua prática clínica? As pessoas estão te buscando pela prevenção? A maior parte das pessoas elas buscam para desfazer erros que já foram cometidos. Esse é o principal, acho que, de toda a área da saúde, né? A questão é que agora está aumentando as pessoas que estão querendo buscar uma longevidade, e não basta ter longevidade ficar um caco, né? A pessoa tem que buscar longevidade com saúde, para aí sim conseguir aproveitar a vida. Só que uma pessoa que pensa nisso lá desde cedo, lá desde os 10 anos, 20 anos, que tem essa consciência, ela consegue programar uma vida de saúde que aos 60 vai estar aproveitando a vida, aos 70 vai estar aproveitando a vida, aos 80 vai estar aproveitando a vida. Gente, tem gente de 90 anos fazendo barra e dando show, comparando com pessoas da minha idade, mais novos, dão show. E é possível. A questão é, como é que você carrega a tua saúde de hoje e faz ela durar mais tempo? E aí que entra essa prevenção, estratégia, disciplina, né? E mesmo assim, se eu faço uma academia, que nem o teu colega ali, com todo respeito, obviamente, que tem graus de maturidade, né? Mas, veja, se ele aproveita de um jeito que desgasta toda a reserva de saúde que ele possa ter para o futuro,
aos 30 ele já vai estar pedindo água. O que é essa reserva de saúde? É legal a gente pensar nisso porque eu já estou nos 44. Eu já estou usando a minha reserva de saúde. E muitas vezes a pessoa que está lá com 20, 25, esse cara com 23, ele ainda não sabe o que é a reserva de saúde porque, cara, ele está numa usina, ele está produzindo pra caramba. Como que é isso? Tem 2 conceitos. O conceito que eu aprendi na minha especialização de acupuntura, um pouquinho mais com aquela visão oriental, eles falam que todo mundo nasce como se tivesse uma reserva, um tanque. E esse tanque de essência, eles chamam. Existe a essência pré-celestial, aquela que foi determinado pelos seus genes, pelos seus pais, pela saúde deles no momento em que teve a concepção. Então, tudo isso acaba gerando um tanque, que é a sua capacidade de metabolizar, de se defender de micro-organismos, através dos teus genes, de toda a formação congênita, estrutura bem feitinha. Então, tem esse tanque. Esse tanque nunca regenera, só gasta. E existe um equivalente hoje na ciência mais moderna dos telômeros, que também só gasta. Mas existe uma forma de você, toda vez que você chega num ponto crítico da tua vida, você se afogou. Naqueles 5 minutos que você ficou sem respirar, você foi consumindo o que para se manter vivo? É esse tanque que vai entrando na jogada. Se você for ver dentro da nossa biologia, existem reservas, capacidades de você deteriorar estruturas celulares, músculos, ou aproveitar até o oxigênio dos músculos que está te guardando, e aquilo te dá uma reserva de alguns segundos de vida. E alguém te resgata e você sai de lá normalíssimo. Ao passo que algumas pessoas em 5 minutos já não estão mais aqui. Uhum. Por que um consegue e o outro não, né? Exato. Essa é a grande pergunta. Esta reserva que a visão da medicina chinesa chama de essência, que vai acabando, você faz uso ao longo da tua vida, e isso fica como uma cicatriz, vamos dizer assim. Você vai ficar como um trauma, aquela pessoa que branqueia o cabelo muito rápido, passa por dificuldades, parece que envelhece muito mais rápido de uma hora para outra, depois de um evento, numa separação, de uma catástrofe. Então, essas coisas vão determinando o que vai gastar e o que não vai gastar. Só que tem um detalhe. Se uma pessoa nasce com um tanquinho bem frajutinho, e por ela ser sempre muito dodóizinha, sempre precisar de um cuidado a mais, e ela percebe isso já logo cedo, ela consegue levar esse tanquinho e uma longevidade para a vida, assim, que vai. E muita gente que tem o vigor de um tancão fala, eu consigo usar de tudo, eu consigo ficar 3 noites sem dormir, sem problema nenhum. Esse aí vai consumindo numa velocidade tão rápido que aos 30 anos já tem 70, 80. É o motor V8 com o pezão lá no fundo do acelerador. Sem óleo. Sem óleo. Ele vai torrar a gasolina muito rápido. Então, essa ideia de conseguir prever, ou por mais que eu não sei quanto que eu tenho, eu dificilmente sei qual que é a minha reserva. Hoje, dentro da medicina moderna, tem elementos para dizer, olha, isso aqui aumenta a longevidade, isso aqui prejudica a longevidade. Uma das coisas que a gente já sabe é quantidade de músculo. Uhum. Quantidade de músculo tem capacidade maior de guardar nutrientes, de guardar oxigênio, reserva de oxigênio, proteína, né, que também acaba sendo muito utilizado. E uma pessoa que entra na UTI com muito músculo e outra com pouco músculo, com a mesma situação, a com mais músculo sabe que dura mais tempo. E isso é um fato. E o que percebe? O que vai lá da medicina chinesa que falava assim, que por mais que você tenha um tanque de uma essência que você não consegue recuperar, você pode usar no lugar dele como uma primeira alternativa a essência dos alimentos. E a essência dos alimentos não é qualquer alimento, é o alimento que vem de uma natureza,
que está tomando um sol, que está interagindo com animais, que está brigando para sobreviver. Então, a plantinha que está lá sendo judiada por um mosquito, ela está desenvolvendo anticorpos para aquele mosquito. E quando a gente faz o uso daquilo como um alimento, aquilo tem uma energia que transfere. Que massa. E daí você fala assim, poxa, mas quais são os estudos que tem para ver isso? Os fitoquímicos, os flavonoides, os bioflavonoides, os polifenóis, os terpenos, que já se sabe que tem ações imunológicas, antivirais, antibacterianas, antifúngicas, e que se você usa destes alimentos para a defesa do teu corpo, você não precisa ter que gastar das tuas proteínas, dos teus aminoácidos para ficar desenvolvendo uma trama gigante de anticorpo que está custando aminoácido. E daí você tem que comer mais proteínas. Se você não come, você vai perdendo os teus músculos. E aí é uma dessas explicações que a gente vê. Gente, o que a gente está fazendo com a nossa vida, com esses alimentos tão pobres na nossa mesa, nos nossos mercados, que está adoecendo as pessoas, e essas pessoas estão tendo sintomas, dor, queixas, né? A gente pode falar de dores abdominais, estufamento, tudo isso prejudicando elas através do alimento, só que ela não percebendo vai para o profissional, e se o profissional fala, toma esse remédio que vai tirar só o sintoma, ela só vai morrer mais cedo, vai deteriorar mais cedo, sem dor, sem sintoma. É isso que a gente quer? É isso que vocês querem? Porque eu não quero. Com certeza eu também não. Você sabe que hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Tem uma moça que trabalha lá em casa, que ajuda a gente, porque a gente não dá conta de tudo sozinho, então chega uma hora que você tem que dizer, estou incompetente para fazer isso, alguém tem que fazer melhor do que eu. E ela tem diabetes, e o esposo também. E quando ela chegou com a gente, ela estava com glicose de 300, estava uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E hoje de manhã, ela chegou, foi tomar café com a gente e tal, daí ela falou assim, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aí ela pegou o medidor de glicose dela, tomou o café dela e fez a medição, 102. Daí eu falei, o que você está fazendo? Ué, suplementação que você está me ensinando. Diminui a resistência insulínica, para de comer porcaria, começa a colocar comida de verdade. E daí, o que é muito comum a gente ver nessas situações, né? Você vê uma glicemia que é alta e que depois ela vai fazendo aquela curva glicêmica bonitinha. No diabético você vê isso muito fora da curva. E daí eu falei, agora 2 horas depois do café, eu falei, mede de novo só para a gente ter uma ideia. 92. Para alguém que tem diabetes... Para quem que já estava tendo há quanto tempo? Já estava se arrastando há 6 anos, cara. A hemoglobina glicada dela é de 6,9. Agora, o exame que a gente fez recentemente tá com 5,5. Tá lindo, tá? Assim, normal. Via de regra, se eu for olhar dentro da regra, nem diabético não é, né? Mas assim, esse é o tipo de situação que a gente tem que falar para a pessoa, olha, a insulina que você está tomando, ela só vai fazer sentido se você regular o que você está comendo. Porque se você vai se entupir de doce para daí usar a insulina para tentar baixar, não vai funcionar. Porque você vai criar uma resistência maior, o organismo vai virar do avesso. Então, essa lógica, dentro da nutrição, é uma coisa que quando eu comecei a nutrição a gente não fazia muito, mas hoje, a pessoa entrou no hospital, vai medir a quantidade de músculo que esse cara tem, a quantidade de gordura que esse cara tem, para a gente entender pelo menos uma bioimpedância, né? O mínimo. O mínimo. E assim, se você pegar a medicina tradicional de uma forma geral, isso não é uma crítica, é uma constatação, não se olha muito para isso, né? Não. A pessoa internada, quando que você fez uma bioimpedância ao entrar no hospital? Nunca. E os dados disso, da vida da pessoa, né? Quantas pessoas você conhece do teu círculo social que já foram visitar um nutricionista? Meu professor de primeiro ano, em 99... tinha falado já sobre as descobertas da bioimpedância na longevidade das pessoas. Ele falou, isso aqui vai desenvolver uma ideia de longevidade que a gente não tem ideia ainda. Isso em 99, ele falou isso. Imagine, a gente está falando disso agora e ainda não é usado. Então, a gente já sabe, né, que tem uso. Né? E esse processo todo que a gente está falando aqui faz parte de um dos pilares, né, da fitoclínica, que é a ideia de uma saúde mais integrativa. Para quem ainda não tem familiaridade com o termo, o que significa trabalhar a saúde de uma maneira mais integrativa?
A parte integrativa é quando a gente fala assim, se eu estou analisando o meu coração e eu estou passando remédio para o coração está perfeito, mas isso está me trazendo consequências do meu hepáticas, articulares, reumatológicas. Aí eu vou ter que procurar um outro profissional para resolver essa parte, que pode me trazer outros remédios e isso ter outras consequências e pode ter problema de rim e tal. A gente sabe que medicações sempre têm chances de fazer efeitos colaterais e estes efeitos colaterais, por estranho que pareça, e a gente gostaria que não fosse assim, o profissional que está desenvolvendo um cuidado específico de um órgão, ele não está muito de olho no outro. Às vezes ele pede para garantir que não está atrapalhando, né? Mas existem sutilezas e essas sutilezas acabam sendo passadas, batido, principalmente quando a gente fala numa medicina muito alopática, que acaba deixando de lado aquele bem-estar do paciente. Por exemplo, o paciente começa a se sentir meio depressivo, falta de energia. Uhum. Isso não é comigo, vai lá para o psiquiatra, encaminha. E o psiquiatra vai lá, dá um remédio antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa assim. E vai somando neste compêndio de remédio, mais remédio para o paciente. Chega uma hora que os efeitos adversos de tanta química junto começa a dar outras consequências e ali não está mais Quem que vai ser responsabilizado? Normalmente a ideia do clínico geral é fazer essa abordagem geral, uhum. E ali ele faz o encaminhamento para um, faz o encaminhamento para o outro, cada profissional dá a sua opinião e retorna a ele. Só que hoje as pessoas estão com uma ideia, por exemplo, se a pessoa está com dor de cabeça, ela vai para o neuro, ela não vai para o hepatologista. Se o problema dela da dor de cabeça for problema hepático, como é que vai fazer? Mas ela já vai sair com protocolos de dores de cabeça e normalmente uma medicação que é só sintomática. Eu estou falando assim, obviamente que não são todos os médicos que fazem isso, óbvio. O problema é que é muito comum isso, ainda, infelizmente. E a ideia é, como é que a gente descobre, como é que os pacientes descobrem se eles estão sendo abordados desta maneira ou não? E aí que entra o profissional integrativo para tentar olhar todos esses agrupamentos de órgãos, hormonologia, eixo intestino-cérebro, eixo hipotálamo, hipófise supraadrenais, né? Famoso HPA. Famoso eixo HPA. Então, quando a pessoa começa a dar uma olhada nisso e fala, eu estou vendo que você está ruim das tuas mitocôndrias. Vamos tirar esse remédio, vamos tirar esse remédio, vamos tirar esse remédio, vamos colocar esses fitos, mas olha, eu vou te falar, se você não fizer exercício assim, assim, assado, não acompanhar com o educador físico, não fizer alongamentos assim nesse ritmo, não adianta a gente fazer isso. Topa. Porque naquele exemplo que você falou lá da tua secretária, a menina que trabalha lá em casa. Trabalha contigo, tem um diferencial ali. Ela participou do seu tratamento. Ela foi o agente ativo. Ela foi a protagonista da saúde dela. E é isso que a gente quer fazer na fitoclínica. Transformar os pacientes em protagonistas de suas próprias saúdes, com a consciência de que o que eles estão fazendo está melhor do que se estivesse simplesmente receitando remédios. Eu gosto dessa palavra, protagonista. Eu gosto disso. Eu também, eu me empolgo. Quando você fala protagonismo, é o que você está fazendo o quê? Você está dando a varinha de condão na mão do cara, para ele fazer a mágica. Faz assim. Aí eu me sinto na escola, ensinando como faz. Sensacional. É isso. E esse que é meu sonho. Como é que eu ensino as pessoas a serem protagonistas de suas próprias saúde, colocando ele como um agente ativo da busca da sua saúde. E aonde ele não sabe pisar, agora tem esses profissionais. Tem eu que posso ajudar aqui, tem outro profissional que pode ajudar aqui. Aí sim é uma equipe na qual você é o protagonista. Nós somos meros orientadores de saúde.
Não sei se já aconteceu contigo, mas já vi muito acontecer de você chegar no médico e perguntar, mas por que você está dando esse remédio? É porque eu estudei, porque, sabe, aquela coisa assim, às vezes vem uma cartada, Eu escutei demais isso. E você fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? E eu já vivenciei isso. Não é legal. Eu achava que era exceção. É exceção, né? Mas tem. E aí é que tá. Se eu não posso questionar o meu médico para saber o que está sendo feito comigo, se ao menos não me vem uma resposta satisfatória, né? Porque se eu pergunto para você, você sabe que aquele protocolo é bom, mas eu pergunto por quê e você não sabe, cara, eu vou desconfiar. Alguma coisa tá estranha. Por quê? Porque é protocolo? Já que é para pôr protocolo, eu procuro na internet. Sim. Eu não preciso de um profissional. Agora, se você me coloca uma gama de óleo essencial, por que óleo essencial? É bom perguntar. Às vezes toma tempo da consulta. Tem mais coisas importantes para perguntar. Óbvio. Aí é que a gente começa a entender o porquê de ficar bravo, né? Sim. Toma mais tempo. Toma mais tempo. Mas, se eu coloco isso aí, porque mal não vai fazer e tem chance de fazer bem. Porque eu uso a filosofia do primum non nocere. Primum non nocere é a filosofia de saúde mais antiga que existe, que é de Hipócrates. Hipócrates atendia 400 anos antes de Cristo. Se mal não vai fazer e bem pode fazer, você tem que estar usando. Tem óleos essenciais que pode ser que alguns possam, se você exagera, sim, vai como tudo na vida. Como né? tudo se na vida. Usar da água vai me fazer mal. Passar. A água, se você tomar demais, pode até matar. Mas se você fizer um uso controlado, que está à sua mão, você pode fazer até remédio em casa. Pegar as ervinhas e fazer uma tisana. Né? Fazer uma tintura. E Adoro você isso. usa. Mal não vai fazer, só não vai me tomar essa tintura cheia de álcool, por favor. Sim, tá? sim. De forma controlada, se mal não vai fazer, tem que estar usando. Agora, tem chance de fazer mal e tem chance de fazer bem? Quando que eu vou usar algo assim? É quando me acabou as opções de que não dos remédios que podem fazer bem, mas mal não vai fazer. Uhum. E se esses eu usei e não funcionou, se a situação da pessoa ela é crítica, ela precisa ter a chance de ver se aquilo faz mal. Se ela não fizer nada, ela pode passar mal. Então, cabe, às vezes, fazer o uso de medicamentos assim. E é esses que a gente chama que tem contraindicações, efeitos adversos. Na fitoterapia, existem fitoterápicos que podem causar efeitos adversos? Tem. Tem, por isso que precisa de um profissional para fazer as orientações e saber a quantidade e tudo. Mas nas medicações, com certeza. A sexta maior causa de morte no mundo são as famosas causas iatrogênicas, que são as causas de intoxicação por medicação, por uma infecção hospitalar que a pessoa não pegaria se ela estivesse em casa, por erros médicos, por erros nutricionais, por erros de farmacêuticos. Então, e assim, se a gente for pegar em termos de intoxicação, estava vindo essa semana ainda, a segunda maior causa de intoxicação no planeta que leva à morte é por medicação. Então, assim, é importante as pessoas entenderem duas coisas, ao meu ver. Primeiro, o pessoal da fitoclínica não trabalha com medicação. Não, trabalha, mas dentro de um critério extremamente rígido dessa lógica. E segundo, é possível fazer a mesma coisa usando algo natural que não tem efeito colateral? Sim, uma dor de dente, eu posso usar um medicamento para isso, eu posso usar um óleo de cravo. Eu estou com uma dor de cabeça, eu posso fazer uso de um óleo de menta. Né, que vai aumentar o meu óxido nítrico no meu nariz, e eu vou melhorar a minha oxigenação cerebral, e eu vou ter... Então, eu posso fazer isso. E é importante as pessoas entenderem que quando a gente fala de sonho de vida, e eu acho que é legal como Deus opera, ou como, acredite no que você quiser, mas eu acredito nele, mas como ele encontra os nossos caminhos, né? Há não muito tempo atrás, eu seguia você no perfil, no Instagram, mas a gente nunca tinha conversado. Um dia eu falei sobre o açúcar branco principalmente, e o quanto o açúcar branco é ruim para o corpo, ele fez um comentário.
Ele falou, não, mas o açúcar serve para alguma coisa assim. Pra fazer bolinha de sabão. Daí eu falei, cara, olha, ainda aprendi um negócio diferente aqui. Aí começamos a conversar e foi daqui, foi dali. Daí eu falei, cara, esse cara é interessante. Aliás, você se tornou interessante para mim pela forma com que você atua, pela tua didática, mas pela tua história. Como tem gente que não conhece a tua história, como que foi um pouco assim, de maneira resumida, essa tua relação com a formação clássica e depois você abriu a tua mente para medicina chinesa, acupuntura e tudo mais? Bom, começou na faculdade, eu queria fazer neurocirurgia, queria ir para uma área mais dava prestígio, assim, né? Sim. Mas eu gostava muito dessa coisa da ciência, essa coisa de charlatanismo, e eu falava, nah, isso aí não presta para nada. Só que eu fazia Kung Fu, então eu tinha um pé ali nas coisas de orientais e tal. Mas ainda para mim não era uma opção a acupuntura. Na residência, assim que a gente termina, faz a residência, eu entrei em residência de anestésio. E ali eu pensei, poxa, anestésio é um lugar que dá um bom dinheiro, né? Dá ali um bom contato com os centros cirúrgicos e tal. E eu pensava que, poxa, é tranquilo. Se é tranquilo, eu poderia administrar uma empresa aqui, uma empresa ali e ainda estar fazendo anestesia, né? Era a coisa da minha cabeça. Depois que eu vi que a realidade da anestesia não era bem essa. O problema é que eu fiz num hospital que o ritmo era muito punk. E a coisa era pesada. Eu não vou falar o nome do hospital aqui, até respeito o pessoal. Trabalhei lá também, eu sei do que você está falando. E esse hospital, a gente fazia plantões de 12 horas, 24 horas e descansava 24 horas. E a coisa voltava e era um ritmo assim que, poxa, é desgastante. Mas 2 anos trabalhando ali, era só uma residência, ia ser 3 anos. E, poxa, dá para tocar assim. Só que chega um momento que o plantão de 24 horas, o sono começa a doer. E nessa ocasião, um dos residentes, quando um entra de férias, o outro cobre. Então a gente fazia um plantão de 12 horas, um de 24 horas e descansava. Um de 12 horas, um de 24 horas e descansava. Jesus. Então chegava uma hora assim que a bagunça do sono, o ciclo circadiano, o sono doía. E olha que isso é trabalhando com saúde, cara. É um tipo de coisa que eu não consigo entender. Não faz sentido, assim, né? Enfim. Mas ali, pensa, emergência, você está fazendo ali quase que uma ação humanitária, né? Mas tudo bem que você está sugando a saúde ali dos profissionais, coitados deles, né? Ao invés de distribuir mais horários para outros mais profissionais, suga de poucos. Isso é uma coisa que eu já era crítico naquele momento, mas era residente, era assim que tinha que ser e pronto. Só que num desses plantões, que eu já estava cansado, era às 5 da manhã, eu estava exausto e tinha acabado as cirurgias. E eu falei, nossa, não acredito, vou conseguir 2 horinhas para dormir, maravilha, estava feliz da vida. Fui para o Star Médico, tirei sapato, tudo. Dorme sentado mesmo, né? Fica meio encostado lá. No que eu encostei, chega o residente, o R2, né? Eu era residente do R1 e tinha um R2 que é mais velho. Chegou emergência. Falei, não acredito. Não, aí eu joguei, falei um monte de palavrão e fiquei pé da vida. Quando eu soube que o caso era de um senhor que tinha levado uma criança, encheu a cara para mostrar para a criança como que a vida de homem macho, pegou na moto a criança de um aninho e meio, se arrebentou na rua, a criança se machucou bastante, ele se machucou bastante. Eu falei, por que esse cara não morreu? Eu não falei isso para ninguém, eu só pensei isso. Mas eu compartilho aqui porque foi essa a sensação que eu tive. Por que esse cara não morreu? Por que não foi já? Já que é para ser um monstro de um país, por que não vai de uma vez? E eu fiquei com tanta raiva. Gente, você tem drogas ali na mão. A quantidade entre você fazer uma sedação e terminar de matar a pessoa é muito. E naquele momento,
falei, meu Deus, o que eu tô pensando, cara? Isso aqui não deveria sequer ter passado pela minha mente, não deveria ter sequer sido um... Aquele choque de consciência violento. Cara, mas pra mim foi um soco no estômago, foi no coração, foi na alma, porque aquilo me arrastou de tal maneira que eu parei, eu não ia fazer nada disso, mas o fato de eu ter pensado nisso... Acendeu uma luz. Me acendeu uma luz e eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, eu fiz um juramento, eu entrei na medicina porque eu precisava e queria e amava ajudar as pessoas. O que está passando na minha cabeça? Eu não sou assim. Naquele momento eu respirei, fiz uma das melhores anestesias que eu pude fazer. Cheguei a pedir desculpa mentalmente para o paciente ali na maca. Chegou 7 horas da manhã, eu passei o plantão, eu estava num estado de choque. E o estado de choque não era sono, não era nada, era como eu pude ser daquele jeito sequer de ter pensado naquilo. Cheguei em casa, não consegui dormir. Peguei meu telefone, falei com a minha noiva na época, falei, olha, eu tô mudando, eu tô perdendo minha humanidade, não é isso que eu quero, eu vou sair, não tá, não... Liguei pro meu pai, falei, pai, me dá um lugar aí no espaço na tua empresa, porque eu tô perdendo minha humanidade. E ele falou, não, você tá exagerando, isso aí é cansado, dá para entender. Eu falei para ele, pai, eu poderia ter feito uma besteira, que eu poderia estar preso. Ele arregalou o olho assim, ele falou, não, então tá, não, eu te arranjo aqui um espaço e a gente faz tudo. Dia seguinte eu ligo lá pro hospital e falo, olha, eu não faço mais parte da equipe, tô fora. E assim foi, e aquele choque eu comecei a entender que aquele ritmo, eu só estava naquele ritmo porque os preceptores daquele lugar, ao invés de eles fazerem plantões entre eles e os residentes acompanharem eles, a gente tocava salas por eles. Por quê? Porque daí ganha mais. Algo de errado não está certo. Totalmente, né, errado. E aí que eu comecei a cair a ficha. Nesse mercenarismo, a saúde é só balela, ninguém quer o bem de ninguém, todo mundo só pensa no dinheiro, eu quero me desconectar de tudo isso, não quero mais saber. Só que o meu pai falou assim, não, você pode dar um tempo, mas você vai ficar ainda fazendo algum plantão, alguma coisa, porque você precisa entender que não é isso. Dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. E eu falei, tudo bem, porque eu vou dar chance àquela ideia da acupuntura, que estava abrindo a pós-graduação naquela época, e falei assim, poxa, tá aí um negócio que continua mexendo com saúde, eu não acredito muito, mas eu tenho esse pezinho lá no Kung Fu, nas coisas orientais, gostava dos Changemans, dos Jaspion da época e tal. Eu falei, não, vou dar uma chance. E entrei. E as coisas que eu vi acontecendo lá, funcionando, apesar de, às vezes, a gente não ter a comprovação, de não saber... Mas ver o resultado. Né? Eu fui assim com óleos essenciais. Depois eu fui também com óleos essenciais. Falei, eu também tinha preconceito, depois vi funcionar. Até eu cheirar a menta pela primeira vez. Aí mudou tudo. Eu parei uma enxaqueca com a menta. Mas enfim, quando eu senti os efeitos das agulhas, eu tinha uma dor ciática, eu era bem novo, fazia exercício, tudo, meu professor falou assim para mim. E eu reclamei para ele, né, e tal, vamos fazer uns pontos aqui, e a coisa melhorava. Falei, gente, não é possível. Que tá rolando? Daí voltava a dor, viu, doutor? Não era. Daí ele falou, não, se não fosse, não teria melhorado, mas a tua alimentação não tá boa. Mas como? Eu sou saudável? Aquela prepotência porque faz Kung Fu, porque era magro, era novo. Eu sou saudável. Ele fala, você toma refrigerante? Eu falei, tomo. Pai. Eu falei, mas não tem nada a ver, porque o ácido fosfórico é assim no organismo. Ele falou, tudo bem. Só pai. Pai. Tá bom. Fiz um jejum lá do dito do refrigerante e parou a dor. E daí fez a acupuntura, parou a dor e durou um tempo. E eu falei,
Não é isso. Não é isso. Tomei Cara, refrigerante. como a gente sofre com essas coisas. E é interessante Cara. porque o paciente passa por isso. Não, e Ele por passa eu por ter isso. passado isso, que é isso que eu quero que os pacientes passem, por essa quebra de realidade, dessas crenças limitantes que a gente precisa romper na nossa vida. E daí eu tomei o refrigerante, falei, viu, não é. Dia seguinte eu tava com dor. Toma. Falei, toma. Vai. Toma. Toma. E eu falei, cara, não quero mais isso. E daí que me caiu a ficha. Peraí, mas eu que tava me envenenando. Sou eu? Cara, se isso serve pra mim, serve pra outras dores também. Parou dor aqui, parou dor ali, e eu era jovem. Tudo bem que eu tomava 1 litro de refrigerante por dia, né? Não é pouco, não. Aí tudo bem. Mas aí que eu comecei a entender que dentro daquela filosofia, independentemente se é provável no fato de tem provas de que isso funciona ou não, ele funciona. Por que eu preciso ter que entender? Ao ponto de chegar assim do tipo, mas eu não entendo como é que funciona esse negócio aqui. E ele falou, resultado. você não entende. Eu não entendo. Eu não sei se você já assistiu o filme Doutor Estranho. Sim. Tem um momento do filme que a mulher fala para ele que é possível, que tá, e ele vai tá interessado nisso, no estudo científico, qual é o estudo científico, e não sei o quê. E ela dá uma pancada nele e ele tem E sai o espírito saída, dele, né? É mais ou menos isso que às vezes acontece com a gente quando a gente tem esse chamado literalmente de choque de saúde. Né? Porque eu tive situações, eu me lembro de 2 casos agora, que a pessoa passou por vários profissionais, neurologistas, psiquiatras e não sei o que, e caiu para mim. Não, vou melhorar aqui a parte de nutrição. Não, mas eu tô com dor na cabeça, querido. Então, vamos lá. E aí você vai trabalhando, de repente, some a dor de cabeça. Pô, não precisa mais de remédio. Não, mas nutrição, estava errado, estava comendo porcaria. Outro exemplo bem característico, minha esposa. Dor de cabeça, melhora a nutrição, melhora isso, melhora aquilo, nada. Eu falei, eu vou te encaminhar para um amigo que é dentista. Ela falou, mas não é dor de dente. Eu falei, vai lá. E ela foi, problema na TM, um dente fora do lugar, arruma o dente, coloca o aparelho, pá, acabou, tchau, dor de cabeça. Outra pessoa que eu me lembro agora, dor de cabeça também. Faz tudo que precisa fazer para enxaqueca, a cefaleia, e faz isso, e faz aquilo, vai no fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta faz uma pergunta idiota, pergunta que todo mundo deveria fazer. Que tamanho de travesseiro que você usa? Pressão, músculo infraoccipital, dor de cabeça, excesso de sono. Então, quer dizer, é importante que o paciente tenha essa noção de que é um sistema e esse sistema precisa, às vezes, um profissional dar conta. Você vai lá no nutricionista, ele resolve. Você vai no médico, resolve. Mas, às vezes, é necessário que a pessoa entre num circuito para identificar qual é o ponto. Veja que uma das coisas que a gente tem ali é um personal online. Daí você fala, o que o profissional de educação física está fazendo numa clínica? Gente, o corpo é cheio de músculo, é cheio de articulação, e a gente precisa ativar essas coisas, e às vezes a gente não sabe. Meu pai é um caso clássico desse. Interior, nunca pisou numa academia. Imagine, quando eu falei para ele fazer pilates, ele quase me jogou para as traças. Ele falou, você tá louco? Fazer pilates? Não vou. E aí a gente foi fazendo. Regulação de peso, o pai também era diabético, cardíaco, cheio de problema. Aí aprendeu a fazer alongamento, aprendeu a fazer toda essa parte funcional de abaixar para pegar uma coisa, não fazer de qualquer jeito. Você abaixa no processo correto. Tá lá com 70 anos subindo em árvore, derrubando pinha de pinheiro, trabalhando com trator o dia inteiro. E o meu pai fala isso. Ele fala, olha, hoje, com quase 70 anos, eu estou muito melhor do que eu estava aos 50. Que estava obeso, estava, assim, vários sistemas entrando em falência, né? Então, a gente precisa entender a saúde de uma maneira mais integrativa, mais integral, mais sistêmica. E é exatamente esse é um dos grandes pilares que fez essa convergência entre aquilo que o Endrigo estava buscando e o que eu estava buscando, e um choque bom, né? Que colocou a gente numa direção que hoje é a direção da fitoclínica. Bom, experiência interessante que você me falou agora, a sua formação, o que te levou lá. Quando a gente pensa num tratamento integrativo, as pessoas muitas vezes buscam aquela fórmula mágica, aquela planta que vai resolver tudo, aquele alimento que vai resolver tudo. Quanto tempo demora para a gente conseguir atingir esse equilíbrio? É do dia para a noite? Quanto tempo levou para desequilibrar?
Essa pergunta é capciosa, hein? É o que faz toda a diferença. Porque assim, às vezes a pessoa levou 8 anos desequilibrando, maltratando o corpo e ela quer que com um remédio em um mês resolva tudo. Gente, é quase como se o destino estivesse dizendo assim, refaça teu caminho, refaça o erro. Isso tem esforço, isso tem que fazer o esforço. Você às vezes tem que voltar e refazer ele novamente. É um esforço. Na saúde, você só não pode fazer isso no tempo, mas você vai ter que ter o esforço para você. Porque a ideia não é ficar bom e voltar para os mesmos maus hábitos. Mudar um hábito leva tempo. Se você me disser, por exemplo, tem um paciente lá que está com um tabagista há 40 anos. Se ele parar hoje, é o tempo que leva para ele melhorar. É um dia e ele vai começar a melhorar. Vai passar por algumas catarses, vai passar por alguns tipos de... como é que fala? Não, me fugiu o termo. Síndrome de abstinência. E ele vai passar por aquilo e a melhora dele vai ser progressiva. Então, quanto tempo que ele consegue largar aquilo que faz mal a ele, vai determinar o quanto que vai ser. Né? Agora, o que a gente percebe que para um peso, para uma articulação, por mais que você vá fazendo as coisas certinhas, 3 meses, 6 meses, nas mais tradicionais, nas vias mais tradicionais de tratamento, as mais antigas e tal, falavam que é um ciclo de troca de sangue, 180 dias. E se o teu sangue é mais ou menos ruim, quer dizer que ele está mais ou menos bom. Então, em 50, 60 dias, você já consegue ter uma sensação de melhora. Mas imagine você, 2 semanas trocando a tua dieta, deixando de comer aquilo que você sempre comeu, que sempre te estragou, e ainda não tem o resultado. A pessoa fica agitada, fica nervosa, quer resultado. Mas essa é um pouco da nossa cultura de ter tudo no momento. Resultado rápido, que é o que os remedinhos prometem, né? O problema é que, assim, acabou o efeito, também acabou a ação e volta a dor e volta tudo. Dá de comprar de novo. Você sabe que tem uma coisa que funciona nisso tudo. É quando o teu sistema de regeneração tá ok e eu te tiro a dor momentaneamente, faz sentido. Daí eu tiro o teu sistema de regulação. Então, por isso que a maior parte das vezes funciona um remédio, um anti-inflamatório, né, um analgésico, ele funciona. Porque daí os teus sistemas regulatórios funcionaram legal, mas não foi o remédio. O remédio fez você passar por aquele período sem o sofrimento. Tá errado? Não tá. Pode dar remédio. A questão é, eu estou ciente do que o organismo que eu estou fazendo, ele tem a capacidade e a competência de fazer essa autocura? Adianta eu dar o negócio para a pessoa, ela para de sentir dor. Eu tiro o remédio, ela volta a sentir dor. Eu dou o remédio de novo e falo, é uso contínuo? Não faz sentido. Agora, tá lá com uma dor de cabeça, eu te dou o remédio e chego com este fitoterápico, esse aqui que vai te equilibrar os receptores GABA, esse aqui que vai te acalmar, esta valeriana que vai te ajudar no sono, vamos regular teu ciclo circadiano, vamos fazer exercício, vamos fazer uma higiene do sono. Agora sim, você vai melhorando o teu organismo, eu tiro o remédio, sente uma dorzinha, mas está melhor, já é convivível, e depois você faz aquele voo de cruzeiro que ninguém mais segura, remédio algum mais é preciso. Isso acontece com pressão, isso acontece com dor de cabeça, isso acontece com diabetes, dores articulares, problemas às vezes disfuncionais de intestino. E você fala, poxa, mas então eu não preciso de remédio para ter esses resultados? Às vezes não precisa mesmo. Só que às vezes eles são necessários, às vezes são necessários. Dentro de um critério. Dentro de um critério. E é isso que a gente Esse vai é o ponto. fazer aqui na nossa clínica. Você sabe que essa semana eu fiz um vídeo bem específico porque eu ouvi um colega da área de saúde falando o seguinte. A psiquiatra, e ele falou mais ou menos nesse tom assim. Vocês ficam aí seguindo essas diquinhas de nutricionista, tomando esses chazinhos da vovó, e aí depois, como se fosse dizer,
porque você não fez a tua tarefa de casa, que é usar o remédio, agora você vai ter problema. Então eu parei com um pouco de tempo, explicar um pouco assim, porque nesse caso em específico a gente estava falando de um problema que é mais até neurológico do que psiquiátrico, que é causado por excesso de bilirrubina. E aí eu estava explicando a função do picão preto, né, o Bidens pilosa. Ele tem ali uma substância que é um poliacetileno, que inclusive saiu um artigo científico em 2024 agora, que mostra que se você faz o uso do picão preto, que é algo que daí a gente já sabe há muito tempo, você tem a diminuição dessas bilirrubinas, aquela icterícia característica some, a pessoa toma um pouco de sol, está resolvido. E aí eu coloquei no vídeo e fiz uma pergunta no final do vídeo. Quem aí já usou ou já usou o famoso banho de picão preto para criança no amarelão? Assim, ó, 1.200 comentários dizendo funciona, 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 funciona. Então, às vezes as pessoas elas desprezam o poder que a fitoterapia tem, que a alimentação funcional tem. Por quê? Porque o cara desconhece. Sim. E ele aí sai atirando do lado. A gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a prescrever remédio. Se a gente soubesse o poder que essas plantas, que esses óleos essenciais têm, que as plantas têm, que um banho de sol traz. Sensacional. Cara, eu vejo, eu estou fazendo uma pós-graduação que fala sobre hormonologia e lá fala sobre a suplementação do hormônio D. Vitamina D, o hormônio D, você vai encontrar como sinônimos, né? Porque ela é um hormônio, na verdade. Verdade. Ou tem características de hormônio, né? Vitamina D. Sim, sim. E ele acontece ao contato do sol. Na natureza, você precisa do contato do sol. Só que daí, numa das minhas discussões com meus colegas, falando assim que o hormônio D ele precisa de precursores de colesterol, e os meus amigos estão falando não, ele é um precursor do colesterol, ele é derivado do colesterol. Eu falei, não, é de um precursor do colesterol. Eu não vou entrar em detalhes aqui, e essa era a discussão que eu estava ali com os colegas. Para provar que banho de sol você consegue diminuir colesterol, e eu peguei, achei o trabalho e mostrei para eles. Olha, este trabalho indiano, me fugiu o nome do autor, mas o trabalho é sensacional, fez o trabalho com banho de sol e suplementação de vitamina D. O que tomou banho de sol, ele diminuiu o colesterol. Os outros, não. Por quê? Porque a via de mudança do precursor, o mesmo que vai virar colesterol, se torna vitamina D, e a vitamina D pode sinalizar para o corpo e dizer assim, agora para. Enquanto que se eu estou já com uma grande gama de pré-colesterol e eu dou a vitamina D, não é a vitamina D que vai calar a boca do meu corpo, porque aquilo tudo já vai se transformar em colesterol. Ou seja, tem algo a mais no sol que a gente ainda não descobriu, mas que funciona. Preciso provar? Pode ser que abra pesquisas para isso. Mas, gente, é indiscutível. Tem mais efeitos que a gente conhece. Ah, mas pode queimar a pele? Pode. Pode, mas aumenta a imunidade. Com controle, né? Não é um banho de sol que vai ficar virando um maracujá seco ao sol. Mas, gente, tem tantos benefícios. Imune, ósseo, né? A própria vitamina D, genético, da epigenética, você sinaliza. Se você não toma sol, é como se você dissesse para o teu corpo que é hora de hibernar. Por quê? Porque é inverno. E se é inverno e é hora de hibernar, é hora de recolher gordura. É hora de acumular. É hora de... Rapaz, isso abre tanta porta para conversa. Gente! Eu já estou pirando aqui. Mas o que eu quero trazer é que a abordagem natural, ela está sendo preterida pelas pessoas, porque as pessoas estão tão acostumadas em ir para o remédio e ter prescrição, ir para o médico e ter a prescrição de remédio, ir para o médico e ter a prescrição de remédio, que esquece de que tem toda uma via natural que ela pode ser conquistada, reconquistada, pode estar no seu poder de escolha, na sua decisão, na sua mão, em casa, 5 minutos, 15 minutos, fazer um exercício sob o sol, que daí você vai tomar vitamina D, talvez não na suficiência que deveria ser, porque é isso que a pós-graduação fala, que e mesmo assim você teria que ficar fritando ao sol para ter os níveis bons de vitamina D,
então que você deveria fazer pelo menos uma suplementação. Não vejo problema. Tudo bem. É natural? É a vitamina D que a gente produziria? Tudo bem, pode fazer a suplementação. Mas o sol é insubstituível. Concordo, plenamente. Eu estou pensando numa coisa agora que eu já vou falar. O exercício vai te liberar irisinas e miocinas que vão indicar para o teu cérebro, gente, multiplica aí os neurônios que a gente está precisando de mais atividade, precisa continuar, vamos fazer a manutenção do nosso corpo, vamos azeitar essas articulações aí porque a gente precisa fugir de um tigre, qualquer coisa que o corpo entenda que precisa pôr em movimento para ele fazer a manutenção das estruturas de movimento. Isso vai melhorar a oxigenação, isso vai melhorar as sinalizações de replicação celular boas da imunidade, vai ajudar na digestão, vai oxigenar a unha do pé, que daí ela se defende daquele funguinho que sempre está lá. Tenho falado bastante disso, que fungo de unha não se trata só na unha, se trata sistemicamente. Você sabe o que você está falando agora e eu estou pensando numa coisa aqui que é assim, eu li um estudo essa semana sobre o uso do gerânio, o óleo essencial do gerânio. O gerânio ele tem uma substância chamada geraniol, e olha só como é que as coisas são. Por que o gerânio ele é tão interessante para a mancha de pele? Porque a mancha de pele ela aparece porque o melanócito manda a produção de melanina para proteger aquela área, porque ela está sob ataque, e geralmente está sob ataque porque você está lavando errado, você está tirando demais a camada lipídica. Aí olha como o geraniol ele age. Ele vai lá no ácido hialurônico, aumenta a produção do ácido hialurônico, que faz a inibição da colagenase, que é uma enzima que degrada o colágeno. Se você tem mais de 30 anos, como a gente, você vai perder 1,5%, todos os anos 1,5% desse colágeno, tanto que quando você está com 70, 80 anos, a pele já está derretida. Só que o gerânio, ele inibe essa questão em um ponto, ou seja, eu perco 1,5, mas eu inibo um ponto. Aí você vai ter o quê? Um declínio, não tem como fugir disso, você vai envelhecer, mas você vai chegar a 60, 70, 80 anos, não com aquela pele craquelada, mas tem as marcas de expressão e tal. E o cara que estava explicando isso que é o mais interessante, porque daí se você tem um piá de 23 anos explicando isso, é uma coisa, mas você tem um cara de 65 anos explicando e você olha para o cara e olha para você, eu tô com 44, eu olhei para o cara e falei, cara, ele tá mais bonito que eu, velho. E ele pega sol, tá na fazenda e não sei o que e tal. Então é interessante como a gente começa a pegar essa lógica, e eu pensei nisso por quê? Porque um dos pontos essenciais para a menor produção dessas manchas é o 7-dehidrocolesterol, que é o precursor da vitamina D, e que, cara, se você não pegar sol, velho, você pode tomar vitamina D até virar do avesso. Exato. Primeiro que você não vai produzir o endógeno, segundo que você não vai tornar essa vitamina D ativa, porque muita gente não sabe disso, mas a vitamina D tem estágios, né? Sim. E se eu não tenho essa ativação, por exemplo, com bastante entrada de íons no meu corpo, essa carga mesmo, o meu rim lá não vai conseguir transformar essa vitamina D. E a pessoa não entende isso. Tem uma substância que eu estava lendo no artigo justamente para discutir com esse pessoal. A vitamina D, depois que ela é formada, pegou o sol, passou no fígado, e ela passa sob a luz solar, ela produz o taquisterol e o luminesterol. Eles são muito instáveis, são tão instáveis que se você sai para a sombra, eles já começam a degradar e voltar a ser vitamina D. Uhum. Só que o luminesterol já conseguiram provar que ele tem ações de melhora no sistema imune. Pô, eu não consigo fazer isso só com vitamina D pura. Não tem como. Não dá, não tem como, entende? Só que isso é o que se foi estudado. Existem as outras coisas que ainda não foram estudadas, que ainda não chegou num patamar de entendimento, né? Hoje se fala, por exemplo, que UVB é o que produz vitamina D no corpo. UVA é porcaria porque queima. Uhum. Mas, gente, UVB ele vai de 290 até 320 nanômetros. O UVA é de 321 a 400. É gigantesco. Não tem um trechinho aí que será que é benéfico? Será que a gente não está colocando tudo no mesmo tacho?
Será que não tem? E é isso que um dos trabalhos mostrou. Existem faixas do UVA que têm ação imunológica também e que beneficia também outras estruturas. Aí eu falei, a gente tá engatinhando ainda na ciência. Mas a natureza está lá. Aí o cara vai lá, banho quente de 1 hora, esfrega, faz uma esfoliação sem nenhum conhecimento técnico, tira essa camada de gordura da pele, faz essa agressão na pele, aí no outro dia ele vai ter mancha por quê? Vai ter mancha porque o corpo está tentando se proteger. O colesterol é a mesma coisa. Você tem uma explicação sobre o colesterol que eu achei fantástica. O colesterol não é um monstro, ele está lá para te ajudar. Ele se torna um monstro porque você está oxidado, porque você está todo cheio de porcaria. Cara, isso é sensacional. E é exatamente essa a proposta de um trabalho integrativo que faz a gente olhar para uma vida que vale a pena, para uma vida de equilíbrio, para uma vida estruturada, que não depende só de boa vontade, depende de conhecimento. Essa minha empregada que eu falei para vocês agora, que trabalha com a gente lá em casa, eu achei muito lindo isso, porque quando ela começou a trabalhar com a gente, diabética, de manhã cedo pão, biscoito, açúcar, o padrão da alimentação, né? E agora ela chega para trabalhar com a gente, a primeira coisa que ela faz é 2 ovos. Que já legal. Tá padrão, assim, né? Ela falou hoje para mim, eu ainda não consegui convencer o meu marido, que tá lá com a diabetes dele também, alta pra caramba, mas já começou uma transformação e essa transformação já reverberou dentro da casa, porque média diabetes de um, média diabetes do outro, eles estão convivendo no mesmo espaço, um melhorou e o outro não. Ei, o que está acontecendo? O meu filho foi muito interessante, porque ele era obeso, mesmo trabalhando com saúde, mesmo trabalhando com nutrição, a gente tem as limitações como pai. E tá aqui, tá fora e tal, não sei o quê, de repente ele mudou drasticamente, saiu de um obeso para um atleta de fisiculturismo. Aí a irmã viu, entrou no jogo, a mãe viu, entrou no jogo, o vô viu, entrou no jogo. Os amigos da escola, eles formaram um grupo, cara, eu estava falando sobre isso hoje. É impressionante como o meio, ele é importante para a transformação, porque era um bando, literalmente um bando, gente desregulada, aquela coisa toda. E, de repente, o povo começou a seguir a mesma lógica da alimentação. E aí um pega no pé do outro, vamos na academia, vamos dormir cedo, vamos fazer atividade, vamos pegar sol. Cara, o grupo virou um grupo de amigos. E mesmo o Gabriel saindo desse grupo, porque o nível profissional dele está mais elevado, cara, a galera mantém. E é importante essa coisa de acompanhar na internet, de ver o outro. Isso é pegajoso. Inspira, né? Inspira. E eu acho que isso é mais legal. Porque o convencimento, ele age de uma forma. É a forma lógica, tudo. Mas aquele que faz com o exemplo, este inspira e, cara, é muito mais forte. E é que nem esse de 65 anos que você falou do óleo de gerânio. O cara tá ali sendo exemplo, né? É a mesma coisa. E é isso que a gente tem que fazer. E isso é uma das coisas da medicina funcional integrativa. Não adianta a gente sair colocando um monte de exame e tudo mais sem você usar aquilo para a tua vida, porque a nossa vida como profissionais da área de saúde, ela tem que ser exemplo. Não adianta eu ficar atendendo você aqui com cigarro na mão. Qual que é a graça? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem profissionais que têm esses problemas com vícios? Tem. Mas que não... Impacta, não adianta. Mas pelo menos ele que deixe claro assim, olha, me desculpe, isso aqui foi uma das coisas que eu ainda não consegui trabalhar. Isso aqui não é o exemplo e pronto. Legal. Eu tenho minhas dificuldades, você vai ter suas dificuldades, todo mundo tem suas dificuldades. Vai que o cara passou por um processo de catástrofe na família e o cara se voltou ao vício. Não sei, não cabe eu a julgar. No entanto, existem várias outras coisas no processo da nossa vida cotidiana, da nossa vida pessoal, que se a gente não traz para o trabalho e do trabalho também a gente não leva para o dia a dia, não faz sentido. Porque a vida é uma só. Eu não posso ser de um jeito no que eu falo e prego para os meus pacientes e prezo nos meus pacientes e prescrevo. Mas isso aqui eu não uso. Daí tem alguma coisa errada. Faz o que eu digo e não faço o que eu faço. Aí tem uma coisa errada, né? Da mesma forma como eu já vi alguns profissionais, né, naquela coisa de remédio, tem uns que confiam tanto que quando começam a usar o remédio vem o quanto que aquilo prejudica e fala, gente, o que eu estou fazendo? Eu já vi muito disso. Né? E daí muda o pensamento. Eu atendi um médico psiquiatra, que depois, por incrível que pareça, o lugar que ele trabalhava eram 4 médicos, né?
E, no final das contas, os 4 vieram para o atendimento, porque eles já estavam numa crise, assim, fora da casinha. Trabalhavam numa instituição pública, difícil. assim, nesse ritmo alucinante, e todo mundo vício no remédio. E eles vieram para um tratamento assim. Ela veio primeiro, era uma médica, né? Ela veio primeiro. Daí regulou a alimentação, começou a fazer atividade física, emagreceu, aquela coisa toda e tal, e foi tirando. Chegou uma hora que ela virou um espelho, e esse espelho inevitavelmente começa a refletir os outros, né? E ao final das contas, hoje somos amigos ainda hoje, né? E as pessoas melhoraram muito, mas isso que você falou eu ouvi dela. Ela falou, cara, a hora que eu comecei a usar fluoxetina e outras coisas lá, ela falou, eu perdi o tesão da vida. A vida começou a ficar estranha, ela começou a ficar amarela. Né? Tem alguma coisa errada. Então, às vezes a gente, quando passa por essas situações, e isso foi o que aconteceu comigo também, eu passei por o pessoal me cobra muito, porque como eu trabalho com óleos essenciais, e uma das receitas aqui para melhorar cabelo, o pessoal fala, não, mas você é cheio de entrada, eu vou explicar para você. Eu perdi o cabelo, meu cabelo era branco, eu não uso pintura, mas isso aqui, Rodrigo, aqui em cima, e aqui essa parte aqui, ó, tava sem cabelo, cara, sem cabelo. E eu tô no meu limite da genética, porque daí você vai olhar a minha família, e o teste genético mostrou isso, todo mundo tem essas entradas e o cabelo fino, então, pro meu padrão, dentro do que eu posso fazer, eu tô no meu auge, cara. A minha missão agora é escurecer os meus. Açafrão. Curcumina. Curcumina ajuda bastante. Bom, pessoas queridas, hoje a gente fez aqui um encontro básico, explicando um pouquinho de como que é a nossa metodologia. Nós temos hoje profissionais de várias áreas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, esqueci de alguém? Educadores físicos. Educador físico, enfim, todos os profissionais, e ainda terão outros, que entendemos que para esse processo sistêmico é necessário. Detalhe é que são profissionais que entendem essa sistêmica que a gente tem na fitoclínica. A ideia é naturalizar e tentar tirar o máximo possível. Se tiver que colocar um ou outro naquele esquema, mas a ideia é como que a gente trata com a natureza, como é que a gente promove a natureza para nos ajudar. Eu ia dizer que somos inimigos dessa ideia de o que você está fazendo é para sempre. Não, nem sempre é para sempre, né? Meu pai, eu estava falando agora, usava insulina, usava 2 remédios para pressão, era cardiopata, não sei o que, não tem mais nada. É só comida e vida que segue. Obviamente, tem aquelas cicatrizes que você falou, de anos de vida errado, que trazem limitações. E as pessoas acham que a gente vai voltar a ter 18 anos. Não, a gente não vai voltar a ter 18 anos. Mas dá para ter uma vida incrível. Então eu quero convidar todos vocês que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, para vir para a Fitoclínica, conversar conosco. Nem sempre Endrigo e eu poderemos estar na linha de frente atendendo as pessoas, porque estamos cuidando justamente desse processo de integração, mas todos os profissionais têm formação nessa linha, são fitoterapeutas, são nutricionistas dessa área funcional. Então, a equipe está preparada, a Fitoclínica está de braços abertos para receber todos vocês. E eu quero que você dê a tua mensagem para esse povo, para a gente conseguir tirar o máximo de pessoas possíveis da farmácia, do hospital, dessa tragédia que é a saúde que nós temos hoje, infelizmente. A tua saúde depende de você, queira ou não. Da nossa parte de profissionais da saúde, a gente enfrenta lobbies, enfrentamos mercadologias, indústrias, sempre vai ter alguma coisa que pode interferir, mas a sua saúde interessa mais ninguém do que você mesmo, certo? A ideia de você buscar e entender aonde que está o seu ponto fraco e buscar um profissional que entenda como que você faz para você reforçar essa sua fraqueza e você ter essa força, tendo uma boa orientação, buscando a sua saúde, não tem ninguém nem energia que vá te interromper nesse trilhar, porque essa é a sua energia divina, essa é a sua energia essencial, essa é a sua energia de vida que tem dentro de você. Você tendo a noção de que isso só precisa ser desennosado,
né? Buscando, sim, aí na fitoclínica como um todo, profissionais que sabem como orientar, tirar o que atrapalha, pôr o que ajuda, ensinar a você a usar a sua saúde da melhor forma possível, independente dessa cicatriz que a gente conversou aqui, do passado. Você tem o futuro nas suas mãos, né? Lembrando, todos os profissionais podem ter vícios de prática, né? Assim como eu tive, e a ideia é que a gente sempre melhore como profissionais, sempre vai ter um vício de prática. Mas você sabendo o que você tem que fazer e as obrigações que você precisa, mesmo os profissionais mais desorientados, esse você vai dizer assim, não, vou para o outro. Né? Protagonistas da própria saúde. Gostei disso. Esse é o meu lema. Ensinar as pessoas disso. a serem protagonistas da própria saúde. Gente, estamos de braços abertos. Agora é com vocês. A gente vai estar aqui fazendo o máximo possível com um time de profissionais sensacionais. Levamos um tempinho para conseguir chegar nisso, né? Foi. Mas está aí. Bem-vindos à Fitoclínica. Meu irmão, prazer tê-lo aqui. Tamo junto, sempre.